Continuando então a nossa segunda parte da aula de hoje, a gente parou falando sobre a imobilização cruropodálica ou ignopodálica. Pessoal, é muito importante a gente colocar na mente da gente um passo a passo de como a gente vai realizar a imobilização. É claro que com a nossa prática no dia a dia, que não é o caso, né, de vocês ainda, porque vocês vão estar ainda entrando nesse estágio de experiência, de fazer os primeiros aparelhos gessados. Isso fica no usual, né? A gente costuma fazer isso meio que automático. Mas para quem está começando, é importante já criar na mente um passo a passo. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, pessoal, o paciente chegou, eu vou pegar o receituário do médico, que vai ter ali a indicação de que tipo de aparelho engessado eu vou fazer naquele paciente, né? Então vai estar lá dizendo a fratura que o paciente teve, né? E dentro dessa fratura que o paciente teve, a gente vai ter ali a sinalização de que tipo de aparelho engessado o médico indicou. Então, já sabendo o tipo do material do aparelho engessado, o que eu vou fazer? Organizar o meu material, né? Então, se já é um aparelho engessado de membro inferior, eu já tenho que saber que tipo de atadura engessada eu vou pegar. Geralmente a atadura engessada para membro inferior é de 15 ou de 20, que são as maiores. Então eu organizei todo o material que eu vou usar. Aí eu vou começar a pensar agora, né, em como confeccionar. É importante a gente, antes de posicionar o paciente, né, que seria o próximo passo, a gente explicar para o paciente, explicar para o acompanhante que a gente vai estar realizando e ele solicitar algum tipo de ajuda, por exemplo, com criança. A criança sempre, por conta da fratura que representa dor, né? A criança está sempre agitada, então a gente vai sempre pedir a ajuda da pessoa que está ali acompanhando essa criança. Se for um idoso, a gente pode pedir ajuda também no posicionamento melhor possível desse paciente. Então, a posição do paciente é o nosso terceiro passo, né? Então, o terceiro passo eu vou posicionar o paciente. Para esse tipo agora, pessoal, cruropodálico ou ignopodálico, como que eu vou posicionar meu paciente? Vou sentá-lo na beira da maca, com o membro lesionado com um apoio ou com um ajudante segurando, né? A maioria dos hospitais, pessoal, tem um suporte de membro inferior, né, para poder a gente fazer aí a imobilização. Então, geralmente tem esse suporte, o que facilita bastante. Mas se você trabalhar num lugar onde não tem um suporte, a gente pode solicitar a ajuda de uma pessoa. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter, pessoal, nesse tipo de aparelho engessado que está aí na foto que vocês estão vendo abaixo? O que eu tenho que ter o cuidado? É, a gente sabe que ele vai até próximo à região inguinal, né? Ou seja, próximo da região genitália. Então ele vai mais ou menos aí até a raiz da coxa, né? Primeiro explicar para o paciente o procedimento que você vai fazer e sempre evitar com que o aparelho chegue muito próximo da virilha, porque a gente sabe que um aparelho ali próximo da virilha, com a atividade do paciente, isso pode machucar o paciente aí por abrasão, né? Por atrito com essa região durante o momento que o paciente vai realizar a marcha ou caminhar, né? A gente tem aí um atrito entre as articulações, então não é isso que a gente quer. E aí, pessoal, qual que é, dentro desse terceiro passo, que agora eu vou começar a fazer o meu aparelho engessado, né, desse quarto passo. Primeiro eu vou colocar a malha tubular, né, a malha tubular da ponta do hálux, né, a gente sempre lembrando aí que a malha tubular ela tem que sempre sobrar, pessoal. Ela sobra para que a gente consiga fazer o acabamento direitinho do gesso, para ficar um gesso com um aspecto mais bonito, né? Um gesso bem feitinho. Então eu vou deixar e eu vou levar a malha tubular até a região da virilha. Então vou levar até lá em cima mesmo na virilha, pessoal. Depois, o segundo passo, como sempre, né?
vou colocar o algodão em toda a extensão do membro, em especial nas saliências ósseas. Então, qual lugar que a gente tem saliência óssea, pessoal? Na região da patela a gente tem que colocar um pouquinho mais. Lá na região do maléolo a gente coloca um pouquinho mais. A gente vai colocando esse algodão em todo o membro, porém nessas áreas onde a gente tem um osso muito superficial, a gente geralmente coloca um pouquinho mais de algodão, tá certo? Terceiro, eu vou aplicar atadura gessada, sempre começando de distal para proximal. Então, uma regra, pessoal, todo aparelho gessado a gente começa de distal para proximal. Isso a gente sabe que é para favorecer o retorno venoso, ou seja, o retorno do sangue para o coração. Então, se eu aperto mais o gesso na parte superior e deixo ele mais frouxo na parte inferior, certamente o paciente vai ter uma estase venosa, né? E aí pode até provocar uma trombose, né? A gente sabe que o sangue parado, ele pode provocar a trombose venosa profunda, que é a TVP, ou outros tipos de deformidades, como a deformidade de Volkmann, a síndrome de Sudeck. Então, são todas relacionadas ao mau uso do aparelho engessado. Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível, e principalmente membro inferior, pessoal. Então, membro inferior por quê, pessoal? Porque geralmente os pacientes, a grande maioria deles, eles são bem displicentes, assim, a gente faz uma orientação e eles acabam fazendo outra, né? Não pode colocar o pé no chão, a maioria vai colocar, né? Tem que evitar ficar com o pé muito para baixo, a maioria vai continuar com o pé para baixo. E aí vai às vezes reclamar, mas foi o gesso que está mal colocado. Na verdade não, né? O pé inchou porque o paciente aí vai ficar o dia inteiro andando, né, com os pés para baixo. E a gente sabe que mesmo sem o gesso, se você ficar muito tempo em pé, para quem já tem problema vascular, vai inchar, tá certo? Então, pessoal, qual vai ser a indicação desse tipo aí que a gente está projetando? Vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Então, nós temos aqui, né, esse tipo de mobilização que eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu esse tipo de mobilização acontecendo aí. Então, quando que a gente vai usar? Nas fraturas do terço médio e proximal da perna e do terço distal do fêmur. Então, pessoal, qualquer fratura na região da perna, a gente vai utilizar do terço médio para cima, a gente vai utilizar esse tipo de aparelho. E do fêmur, do fêmur distal. Então, se tiver ali uma fratura no fêmur próximo do joelho, a gente vai utilizar esse tipo aí de mobilização, tá certo? Então, qual é o tamanho da atadura que a gente falou logo no início? A de 15 ou de 20, porque a maioria do membro inferior a gente usa a atadura de 15 ou de 20 porque são regiões mais extensas, então a gente, para facilitar o serviço, usa esse tipo de imobilização, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai falar de um tipo muito usado também, chamado de tubo gessado, né? Ou igno-maleolar, ou seja, vai da região inguinal até o nosso maléolo. Então, olha aí na figura, pessoal. Então, esse tipo chamado tubo gessado, né? Ele é bem diferente do que está acima, porque acima a gente tem a restrição do pé, né? E nessa de baixo, né, que é a tubular gessada, a gente não tem a imobilização do pé, né? O pé vai ficar livre. Então, mesma coisa de sempre, a mesma orientação, né? Separar o material que eu vou utilizar, qual tipo de material eu vou utilizar para essa imobilização, qual é a posição do meu paciente, a primeira coisa que eu vou pensar. Então, o paciente vai estar sentado na beira da maca com o joelho do membro lesionado fletido de 10 a 15 graus, apoiado na escada ou com um ajudante segurando. Pessoal, então nós temos a escadinha, aquela escadinha de leito, né? Aquela escadinha de leito para o paciente subir. Geralmente a gente usa
o paciente sentado logo na beiradinha, né, da maca, e ele vai apoiar o pé naquela posição que vocês estão observando ali, uma semiflexão, pessoal, de aproximadamente 10 a 15 graus, ou seja, nós não vamos deixar o membro completamente estendido, nós vamos fazer uma pequena flexão. Estou fazendo o membro superior, mas imaginem que é um membro inferior, tá certo? Vou deixar uma semiflexão para que o paciente consiga e não ficar, a gente não jogue toda a carga do corpo do paciente na região do quadril, senão o paciente vai ter dor também, tá certo? Então, pessoal, a gente falou aí, vamos continuar a nossa terceira parte da aula falando sobre o tubo engessado daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a terceira parte da nossa aula, falando sobre esse tipo de imobilização que vocês estão vendo abaixo aqui, tá certo? Então, até daqui a pouco, pessoal.